Olá, olá e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Unreal e desta vez eu trago aqui para vocês Niagara System aqui da própria Unreal Engine e eu vou explicar aqui exatamente este conceito. Portanto, se vocês querem criar partículas como fogo, fumo, magia, explosões ou até mesmo qualquer tipo de efeito visual, é com este sistema atual que as novas versões da Unreal traz, que é o Niagara System, que nós começamos a fazer isso. Mas então, bora lá perceber como é que o Niagara System funciona e onde é que cada ferramenta e ainda como nós conseguimos efetivamente utilizar todos os seus parâmetros e módulos para conseguir criar aquilo que nós queremos mesmo, que é um efeito simples no final de contas, ok? Então, bora lá ver. Ora bem, malta, então o que é o Niagara System? O Niagara System é um sistema de visual effects da Unreal, e que é o que nós hoje em dia utilizamos para conseguirmos criar partículas e fazer até mesmo simulações visuais, como por exemplo chuva, fogo, explosões, até mesmo poeira e por aí fora. Portanto, qual é o que é que isto muda para aquilo que se utilizava antigamente? Antigamente nós tínhamos uma coisa que era o Cascade, que era um sistema um pouco diferente do Niagara, e a grande diferença que o Niagara traz em relação ao Cascade é que o Niagara ele é uma lógica mais modular e procedural. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma lógica que é o sistema, temos o emitter, depois temos a partícula e temos o módulo. Isto é literalmente a hierarquia principal das Niagara. Então, mas o que é isto em concreto? Onde é que nós encontramos estas questões do Niagara? Isto é muito simples. Vocês, quando vêm aqui dentro do Content Drawer, neste caso, eu estou a usar aqui um template que é do Third Person Character, portanto, ele já traz aqui alguns Niagaras. E como vocês já devem saber também, aqui dentro do Niagara, dentro dos templates, eles utilizam muito a lógica das nomenclaturas, portanto, o Niagara System é N, S, e vocês vão encontrar tudo o que são Niagara System, alguns para aqui, porque eles começam sempre por nomeá-los por NS, de Niagara System. Não sei se tem, efetivamente, aqui para aqui alguma coisa neste template novo, desta nova versão, mas aparentemente eu não estou a encontrar aqui nada, ou se calhar até eu é que não estou a ver. Mas Niagara, não me parece que eles tenham para aqui alguma coisa de Niagara System. Tem aqui, tem o Jump Pad. Ok, boa. Podemos usar aqui só para vocês perceberem. Ok. Pronto, estão a ver? Aqui no caso deste Niagara System, ele faz apenas este efeitozinho aqui, das bolhazinhas, estão a ver? Ou seja, isto é um sistema de partículas que nós utilizamos para conseguirmos criar este efeito. Estão a ver? Ele ainda está a carregar aqui em baixo os shadings, e à medida que ele vai carregando, nós vamos vendo o efeito melhor. Lógico, se eu der play, estão a ver aqui o efeitozinho a funcionar, pronto. Isto é criado exatamente com o Niagara System, que é os tais efeitos visuais nas versões mais recentes da Unreal. Mas então, ok, como é que nós efetivamente criamos o Niagara System e como é que ele funciona na prática? Então, para isso, basta-me começar por vir aqui ao meu próprio Content Drawer, fazer lá direito do rato, e aqui dentro de FX, que é um acrónimozinho para Visual Effects, eu tenho aqui então Niagara Emitter e Niagara System. E aquilo que eu quero é o Niagara System. Eu carrego aqui e automaticamente ele já tem aqui configurado alguns templates de partículas ou de sistemas de Niagara que nós podemos utilizar ou que podemos pegar para então adaptar. Vocês têm vários, têm Blowing Particles, vocês têm Fountain Lightweight, por exemplo, tem imensos para aqui que muitas das vezes são a base para vocês poderem começar a fazer alguma coisa. Em vez de estarem a fazer 100% do zero, vocês utilizam isto e apenas fazem ali os ajustes nas configurações e a partir daí é bola para a frente, ok? Mas nós não vamos fazer nada disto, não vamos usar aqui nenhum template, não vamos usar nada, nós vamos criar um completamente do zero. Então para isso, eu venho aqui abaixo no canto inferior esquerdo e carrego em Create Empty Niagara System, ok? Voltando à questão, eu posso criar um vazio, ok? Mas, para a malta que ainda se está a iniciar aí desse lado, vocês quiserem podem usar estes templates para explorar ou até mesmo criar um vazio, mas depois copiarem um que já exista, ok? Por exemplo, eu posso vir aqui, fazer, carregar aqui, por exemplo, neste e a partir deste criar um outro, estão a ver? Eu vou usá-lo como base para criar uma cópia
deste template, ok? Então, para facilitar a vossa vida, neste caso aqui, para fins de explicação e até para não estar a criar tudo 100% do zero, lógico que o ideal seria fazermos a partir aqui do empty, para vocês verem como é que se coloca, não sei o quê, mas acho que depois fica muito mais difícil eu poder explicar-vos todas as coisas, ok? Então, vamos aqui, por exemplo, sei lá, usar aqui um template, talvez. Deixa-me pensar. Podemos usar aqui, por exemplo, o Dynamic Bin, ok? E vamos fazer então Create. Ele já me cria, vamos colocar NS e vamos pôr Dynamic Bin. E agora carrego 2 vezes e entro dentro do editor de partículas, ok? E reparem, ele aqui já me traz esta estrutura, como veem, ele tem aqui já toda uma animação que acontece, embora aqui eu não esteja a ver nada neste momento. Eu acho que é no P, se eu não me engano, para eu ver o preview. Exato, estão a ver, olhem aqui. Estão a ver aqui a coisa azul. Eu não consigo, ele não está a fazer a animação dele, mas por exemplo, se fosse outro tipo de partícula, nós iríamos conseguir ver. Mas então, o que é que vocês precisam de perceber aqui em relação àquilo que estamos a ver aqui à nossa frente, independentemente de vocês entenderem já todas estas brincadeiras que estão aqui, o que é isto que ele traz aqui, o que é que não é. Então, aqui à vossa frente vocês têm aquilo que nós chamamos de System Overview. O que é o System Overview? É aqui que vocês vão ter o vosso Niagara System, ok? Portanto, é aqui que vocês vão ter a lista dos emitters, é aqui que vocês vão ter a organização geral. E como vocês podem ver, isto é muito parecido quando se cria, por exemplo, materiais, ou também numa lógica muito semelhante quando vocês estão, por exemplo, a criar blueprints, só que, lógico, na parte do graph é um pouco diferente, ok? Deste lado aqui esquerdo, vocês têm o vosso viewport, ou seja, é onde vocês conseguem visualizar o efeito em tempo real e vocês podem até mesmo, reparem, eu aqui consigo aproximar, eu desloco-me dentro desta preview como se eu estivesse dentro do viewport do próprio jogo, estão a ver? Eu consigo deslocar o rato, eu consigo fazer zoom in e zoom out, estão a ver? Para ver o efeito específico do que eu quero. Mas Bruno, de repente eu estava aqui e isto ficou muito em cima do efeito e agora eu não consigo ver o efeito na íntegra. É só fazer um scrollzinho alto, um scroll out, neste caso, que é para fazer zoom out, desculpem, e conseguem ver o efeito mais longe, ok? Portanto, às vezes, se vocês dizem que isto está a apanhar a tela toda, é só vocês fazerem zoom out e vocês vão conseguir ver muito mais do efeito. A única coisa que nunca vai mudar de posição é este HDRI que eles colocam de fundo para nós vermos como é que o efeito seria colocado com uma luz natural, vamos lhe chamar assim, ok? Depois, aqui em baixo vocês têm uma coisa que é chamada Timelight. Ok? Timelight, que estupidez. Timeline, ok? Portanto, é aqui que vocês vão controlar a reprodução da simulação. Ou seja, vocês podem literalmente dar play com a barra de espaços. Ok? Vocês podem carregar novamente e dar pausa. Vocês têm aqui depois as funções para fazer aqui em baixo, por exemplo, os loops do efeito, para fazer restart, para andarem mais para a frente, mais para trás. É muito útil quando vocês estão a ver efeitos específicos que vocês querem perceber como é que o efeito acontece no momento em que nasce e no momento em que morre. Bruno, o que é isso? Nasce e morre? Então, quando nós estamos a trabalhar com partículas, as partículas elas têm um tempo de vida útil. E é importante vocês perceberem que esse tempo de vida útil, ele é estipulado por esta questão desde o emitter, ou seja, o emissor ele vai emitir a partícula, mas depois a partícula ao longo do tempo tem um TTL, que é um Time to Live, ou seja, é um tempo de vida que vocês também depois podem configurar. Isso tudo vocês configuram exatamente aqui. Depois também podem usar aqui os atributos, estão a ver, heights, não sei o quê, mas já lá vamos a essa parte. E é importante vocês perceberem isto, porquê? Porque às vezes vocês dizem, mas isto não está a durar quase tempo nenhum, isto não sei. Então tem a ver exatamente com isso, que é o tempo de vida útil que a partícula tem, desde o momento em que nasce até o tempo que morre. E vocês até podem definir qual é o comportamento que ela tem, por exemplo, quando está a morrer pode fazer um fade out e por aí fora, ok? Portanto, o que é importante vocês perceberem aqui com isto? É importante que as partículas, elas não podem viver eternamente, senão isso vai pesar imenso no vosso jogo. Portanto, vocês têm de estar constantemente a criá-las. Por isso é que ele funciona como uma lógica procedural. Agora, o que é que vocês depois também têm mais aqui? Por exemplo, se eu carregar aqui vamos chamar aqui um painel de atributos, vocês, aqui deste lado vai-vos aparecer o Details,
onde vocês literalmente podem ver todas as propriedades destas partículas que vocês estão a criar, ok? Desde, por exemplo, se eu criar aqui, se eu carregar aqui, vocês vão conseguir ver aqui deste lado, por exemplo, aqui o emitter spawn, que é aquilo que eu vos estava a falar, ou seja, estão a ver o emitter update, vocês vão ter aqui, por exemplo, o life cycle, ok? Vocês vão ter a parte também do próprio emissor, o tamanho do emissor, o que é que ele vai consumir, se é CPU. Vocês podem ver estas propriedades todas aqui e manipulá-las para conseguir chegar ao resultado que vocês têm aqui, ok? Agora vocês perguntam, mas Bruno, isto aqui que eu tenho é uma coisa, mas tem aqui uma outra coisa do lado. O que é isto? Bem, isto aqui é o nosso nó principal, ok? Enquanto que isto aqui é o overview desse mesmo nó. Como é que eu hei de explicar isto de uma forma a que vocês entendam? Uma coisa é nós termos o nosso sistema de partículas, ok? Outra coisa é nós termos o nosso emissor, ok? Então, ou seja, aqui deste lado é o nosso sistema, que é o contentor principal. Isto aqui vocês basicamente ou praticamente nem mexem. Aqui, este nó que vocês veem aqui, estão a ver que ele até diz aqui, olhem ali, 3 infos, ele tem neste momento o emitter update, um particle spawn e um particle update aqui a ser configurado, tem o bin emitter, tem todas estas coisas aqui dentro de versões e tudo mais. Isto que nós temos aqui, que eu estou a selecionar neste momento, é o emissor, que é o que gera as partículas. E vocês precisam perceber que a estrutura é literalmente isto, que é vocês têm o sistema e dentro do sistema, ou associado ao sistema, vocês têm o emissor, ok? Por exemplo, se eu chegar aqui dentro e quiser adicionar um emitter, vamos, por exemplo, colocar aqui um directional burst, ok? Viram? Ele trouxe-me apenas o emissor, mas ele não me adicionou outro sistema. Porquê? Porque eu não preciso. Eu não preciso de outro sistema, porque o sistema já existe aqui. O sistema, que eu estava a dizer, é a caixa que vocês têm, onde ele vai adicionar as partículas. E então, para adicionar partículas, eu apenas preciso de um emissor. E o emissor são estas caixas aqui. Isto aqui é literalmente o nosso sistema, é o nosso container, ok? Portanto, nós temos aqui vários emitters, mas é apenas sempre um sistema por cada Niagara System, ok? O que é que vocês precisam perceber aqui nisto que nós estamos aqui a fazer, ok? Isto que vocês têm aqui, cada uma destas abas, é o que nós chamamos de emitter stack. E vocês, o que, Bruno? O emitter stack? Então, mas estamos a falar de um sistema, do emitter, agora já estamos no emitter stack. Porquê que se chama stack? Porque ele é um compilado de várias configurações ou de execution orders, basicamente, vamos chamar assim. O stack, ele permite que, ou seja, esta aba, eu vou apagar aqui o directional burst, esta caixa que vocês têm aqui, ele basicamente tem um conjunto de secções que vos permite configurar o vosso emissor e a forma como cada partícula vai ser criada. Por isso é que é um stack, porque ele vai reunir todas estas configurações que vão ser relacionadas com as partículas em si e a partir daí ele vai ter uma ordem de execução. Então vamos começar logo aqui por este primeiro aqui. Este primeiro, que é o emitter spawn, é basicamente o que vai fazer com que corra uma vez quando um emitter vai nascer. O que é que isto quer dizer? Ele meio que vai andar aqui numa lógica de loop e cada vez que um emitter nasce, ele corre este emitter spawn. Okay? Isto é muito bom para vocês, até ele explica ali o que é que ele faz. Isto é muito bom para fazer a tal criação das partículas e toda a parte inicial de configurações para que o emitter exista e para que a partir do emitter vocês possam criar as partículas. Okay? Depois, o que é que nós temos aqui por baixo? Temos o emitter update. O que é que isto quer dizer? Bem, então, da mesma forma que quando eu crio o emitter aqui com isto, e com o emitter spawn, que é para eu dizer, olha, onde é que tu vais spawnar esta estrutura, onde é que tu vais... O emitter update, ele literalmente permite que vocês definam o que é que vai acontecer a cada frame em que as partículas vão ser criadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqui é literalmente o ponto onde a partícula nasce. Isto é literalmente o que define a cada frame, ou seja, aqui vocês têm vários quadros, vários frames, a cada frame o que é que vai acontecer às partículas? Tecnicamente é aqui que vocês configuram isso. Então, o emitter update, basicamente ele vai correr em todos os frames
uma determinada configuração. E por isso é que normalmente aqui dentro do Emitter Update vocês conseguem encontrar, vou até fazer aqui um pouco de zoom in. Oi? Ok? Vocês conseguem encontrar o Emitter State, estão a ver, ó? O Emitter State, o Beam Emitter Setup, que é deste coisinho que já está aqui configurado, e o Spawn Burst Instantaneous. Então basicamente aqui vocês conseguem definir o spawn rate. O que é que isso quer dizer? Que é quantas partículas é que vão poder ser emitidas a cada frame, ou que vão basicamente ser apresentadas, por assim dizer. Depois aqui em baixo vocês têm o Particle Spawn. O que é o Particle Spawn? É literalmente define como é que as partículas nascem. Simples assim. Como é que as partículas nascem? É aqui no Particle Spawn que vocês definiram isso. Portanto, ou seja, é ele que, como vocês veem aqui, ó, Initialize Particle, é ele que inicializa a partícula, portanto, ou seja, é ele que vai abrir o próprio módulo. Portanto, se eu carregar aqui, vocês veem que tem configurações específicas do tempo de vida útil da partícula, ok? A cor da partícula também é aqui que vocês configuram, o tamanho da partícula também é aqui que vocês configuram. Ou seja, é no Particle Spawn que vocês configuram o espectro, vamos dizer assim, e o comportamento que cada partícula vai ter. Portanto, vocês têm aqui várias formas, ó. Direct Sect, vocês têm aqui 3 segundos, aproximadamente, que aqui não está configurada nenhuma cor, nem nenhuma posição por defeito, só estes dois comportamentos é que estão aqui definidos. Depois, se eu ver aqui para o Spawn Bin, ele por acaso aqui não tem nada, e no Bin Width, ele tem aqui exatamente como é que vai ser o formato da própria partícula. Tem a ver, se vocês repararem, esta curva que eles colocam aqui, tem a ver aqui com o próprio formato do próprio Bin, ok? Depois, temos então aqui o Particle Update, que é o que vai atualizar a partícula ao longo do tempo que nós definimos que vai ser o tempo de vida da partícula. Aqui dentro, no Particle Update, o que é que vocês vão ter para configurar? Vocês vão ter para configurar a gravidade da partícula, o drag, o color over life, ou seja, basicamente ao longo da vida da partícula, se ela vai mudar de cor ou se vai manter a sua cor. Então vocês, se eu carregar aqui em Particle State, ele diz aqui se vou matar aqui a partícula ou não, ou quando é que marco. O Update Beam, eles mudam estes nomes, ok? Estes não são os nomes originais disto, ok? O Update Beam, eles não puseram nada aqui. O Color está aqui a cor da própria partícula, estão a ver? Pronto, e depois tem aqui o Solve Forces and Velocity, exatamente para te explicar como é que ela vai se comportar em relação à própria força e velocidade que está estipulada a nível de física dentro do próprio jogo. Depois vocês têm aqui a parte do render. O que é isto do render? Basicamente isto é literalmente a forma como a partícula vai ser impressa para o jogador. Ou seja, aqui no render vocês definem como é que as partículas aparecem. E isto nós normalmente chamamos o Sprite Renderer, ok? Então aqui vocês conseguem ver que conseguimos associar um material à partícula, vocês conseguem basicamente definir se a partícula vai ter uma translucidez ou não. Aqui no caso do screen quer dizer que a partícula quando estiver a ser emitida vai dar para ver um pouco aquilo que está no outro lado, porque isto é um dos modos de visualização. Depois tem aqui também a direção do sorting, do desenho, neste caso que é feito aqui. E assim a nível de configurações, aqui dentro do Rainbow é a mesma coisa, portanto não há muito aqui. Do Ribbon é basicamente a mesma coisa, ok? Agora, isto aqui é literalmente o que vem por defeito, mas eu posso sempre adicionar mais coisas, como é óbvio, ok? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo módulo, imaginem, por exemplo, que eu quero... Deixa-me pensar. Deixa isto aqui. Imaginem, por exemplo, que eu quero adicionar um novo Spawn Rate. Eu venho aqui, carrego aqui neste mais, no caso... Eu posso carregar aqui, mas posso também carregar aqui, vai depender sempre. Porque o que é que vocês precisam perceber? Os módulos que eu posso adicionar, esses módulos vão ser sempre o mesmo tipo de módulos. Mas, dependendo do sítio, nestes, vamos lhe chamar separadores principais, eu adiciono, eles vão influenciar a partícula de forma diferente. Então, por exemplo, se eu vier aqui ao Spawn e quiser, tanto que vocês virem aqui, ó, se eu maximizar aqui o Update, vocês têm aqui um Spawn Burst. Se eu, aqui no Particle Spawn vocês têm aqui um Spawn Bin e por aí fora. Então eu posso ir aqui, por exemplo, no Emitter Spawn e posso adicionar, por exemplo,
Eu já tinha visto aqui alguns um spawn rate, ou fui eu que vi mal? Não, realmente eu não tenho aqui. Mas pronto, vamos supor que eu vou adicionar aqui um spawn rate, ok? Então estes módulos que eu vos vou mostrar aqui são os módulos principais que vocês podem adicionar às partículas quando as estão a configurar de raiz. Neste caso aqui, nós não precisamos de mexer, mas imaginem que nós agora estamos a configurar uma partícula de raiz, aliás, eu até podia fazer isso, eu podia vir aqui, por exemplo, add emitter, não escolhia nenhum, fazia create minimal Niagara emitter, e pronto, e agora eu posso vir aqui e adicionar os efeitos que eu quero, e se vocês virem, não tem nada comparado com o que nós já tínhamos aqui. Então posso, por exemplo, vir aqui ao spawn e definir que ele vai ter aqui um spawn rate, ok? Portanto, eu aqui não vou perder muito tempo a fazer uma partícula bonita, eu prefiro que vocês entendam como é que isto se manipula. Depois, a parte de vocês fazerem partículas bonitas, vocês têm uma data de vídeos no YouTube que explicam como é que fazem partículas X, Y e Z. Muito daqui é que vocês possam entender como é que nós, efetivamente, configuramos essas partículas, ou neste caso, o que é cada uma destas coisas, que isso eu sei que vocês não vão encontrar. Então, ok, por exemplo, se eu vier aqui e quiser adicionar um spawn rate, como eu estava a dizer aqui, ok? O spawn rate é um módulo que permite definir partículas contínuas. Ou seja, o que é que isso quer dizer na prática? Basicamente, quando nós vamos adicionar ou quando nós adicionamos um spawn rate, é quantas partículas é que eu quero que sejam criadas por segundo. Ele pode ser adicionado ao spawn, ao emitter spawn, ou também ao emitter update, que às vezes até acaba por ser o ideal. Imaginem esta questão aqui do emitter spawn, só para vocês perceberem aqui do spawn rate, desculpem. Oi. Aqui o spawn rate, ele basicamente vai permitir, eu vou adicionar aqui só para nós podermos ver, mas ele está num modo que não é o ideal, ok? Aliás, se eu não me engano, acho que neste módulo é que vai ser o ideal, mas já lá vou essa parte. Então, aqui o spawn rate, como vocês podem ver aqui, eu coloquei-o aqui apenas para nós podermos ver as configurações que ele traz. Imaginem isto, imaginem o spawn rate como se fosse uma torneira. A água que sai dessa torneira, elas são como se fossem as partículas. Então, o spawn rate, ele vai permitir que vocês controlem o fluxo. Quanto mais baixo for o spawn rate, poucas partículas. Quanto mais alto for o spawn rate, muito mais partículas, ok? O ideal é vocês terem um spawn rate, por exemplo, de 10, ok? Para terem assim um mínimo de partículas perfeitas, tipo, e depois podem definir o tempo que ela corre e por aí fora. Portanto, imaginem, se vocês colocam 10 partículas a correr durante 5 segundos, vai dizer que isto quer dizer que vocês vão criar 50 partículas, estão a perceber? Deixem-me já agora vir aqui no bin, mas acho que o bin ele não tem spawn rate por uma razão, porque aquilo é só um raio laser, ou seja, ele é basicamente usado para quando vocês têm pistolas, porque como nós estamos a utilizar aqui o third person character, o template, neste caso, nós estamos naquele modo que tem modo para disparos e não sei o que, combate, e então ele aqui não tem provavelmente o spawn rate por conta disso, ok? Aliás, eu até posso vamos buscar aqui um outro emitter que possa ter, por exemplo, aqui Fountain. Vamos ver aqui o da Fountain e vocês vão ver que já vai ter aqui configurações diferentes. Pronto, eu não vos disse que eu estava a adicionar aqui o spawn rate no sítio errado. Olhem aqui, vocês agora têm aqui o Fountain, vocês aqui no Fountain já têm o spawn rate. Olhem aqui no spawn rate, 90. Ok, lógico, depois nós temos de ver também o tempo. Estão a perceber? Então, ou seja, o spawn rate é basicamente um dos módulos principais que vocês podem e devem adicionar. O que é que vocês precisam de perceber? Mais importante do que os módulos principais é isto que eu estava a dizer e que eu estava a colocar no sítio errado, mas eu já vos tinha dito que era na parte de baixo. Mais importante do que o módulo em si é vocês colocarem no sítio certo, porque senão depois há certos módulos que não vão funcionar. Isto tem de ficar obrigatoriamente, o spawn rate, que é o que vocês dizem quantas partículas é que vão ser criadas por segundo, tem de ficar obrigatoriamente no emitter update, porque senão, aliás, não é porque senão, é porque isto vai fazer com que as partículas tenham de ser criadas em todos os quadros. Ou seja, ele vai estar constantemente a decidir quantas partículas é que vai gerar. Portanto, se vocês não colocam isto no emitter update, que eu já expliquei que é aquilo que corre a cada quadro, então praticamente não vai fazer o menor sentido vocês terem aqui o spawn rate. Depois, que outros módulos importantes é que vocês têm aqui? Por exemplo, aqui no do Dynamic Bin, eu tinha visto aqui este aqui, o Spawn Burst Instantaneous. O que é que isto quer dizer? Isto é literalmente para fazer o efeito de explosão, ok? Ou seja, o Spawn Burst Instantaneous é como se fosse
um efeito imediato, ok? Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu utilizo o Spawn Burst, eu vou poder definir a quantidade, né, se puder chamar assim, o tempo que ele vai ter de duração. Portanto, ele serve aqui meio que para criar um número específico de partículas num único instante em concreto. Por isso é que aqui num bin eu não posso utilizar um spawn rate, mas utilizo o spawn burst instantaneous. Exatamente porquê? Porque eu digo assim, olha, eu quero que, neste caso, sejam criadas 100 partículas naquele momento exato. Portanto, se vocês virem, ele tem aqui spawn time é 0, ok? Então, se vocês pensarem nesta lógica do spawn rate com o spawn burst instantaneous, o spawn rate ele vai ser basicamente o nossa torneira aberta, que são partículas constantemente, e o spawn burst instantaneous ele vai ser, por exemplo, um balde a ser despejado de uma única vez. Okay? Só para vocês terem aqui um modo de comparação, como é óbvio, dependendo sempre também da situação, nós nunca utilizamos estas duas ao mesmo tempo, ok? Mais uma vez, o Spawn Burst Instantaneous também é sempre dentro do Emitter Update. Acho que aqui é por razões óbvias e portanto, se vocês quiserem, podem vir logo aqui ao mais e adicionar. Portanto, quando vocês ativarem, isto quer dizer que vocês vão criar X de partículas naquele exato momento. Do Spawn Burst, o que é que vocês têm aqui de principais parâmetros? É literalmente aqui a quantidade de partículas a serem criadas e o tempo que elas vão durar, ou seja, o spawn imediato no início. Se é logo se eu colocar 0, por exemplo, é logo ali no princípio que ela é criada. Se eu colocar 1.5, ela vai demorar 1.5 segundos antes de fazer a tal da explosão. Ou seja, é muito bom quando vocês querem, por exemplo, criar aqui uma sequência ou algo do género, ok? Depois, o que é que nós temos ainda mais aqui? Nós depois temos aqui o Initialize Particle, que vocês podem ver quando nós criamos aqui um do zero, ele já vem com o Initialize Particle. O Initialize Particle é aquilo que eu já vos tinha explicado há bocado, portanto, ele é apenas para vocês definirem o tamanho, a cor, o tempo de vida da própria partícula. Depois, o que é que nós também temos aqui? Deixem-me ver se algum destes que eu coloquei aqui tem. Tem. Também temos depois este módulo que é do Add Velocity, que vocês também podem, mais uma vez, basta carregarem este mais e fazerem add velocity e vocês conseguem adicionar a velocidade. Lógico, aqui não me aparece porquê? Por razões óbvias, né? Porque eu não estou no módulo correto. Isto tem sempre a ver aqui com o próprio particle, neste caso spawn. Portanto, eu consigo adicionar diretamente aqui. Estão a ver que ele já está logo aqui a sugerir para eu adicionar aqui neste que não tem nada. Basicamente isto é apenas para mostrar, o Add Velocity é para mostrar como é que as partículas se vão mover, ou seja, onde vocês conseguem configurar a forma como elas se deslocam, a velocidade a que elas se deslocam e como é que elas se vão comportar nesse sentido, ok? Para ver a questão do tempo, não é bem do tempo, mas é da velocidade útil, ok? Portanto, ou seja, isto não é... Vocês dizem assim, se eu não colocar isto vai ter um problema. Não vai ter um grande problema. Aqui o Add Velocity é literalmente, ele vai pegar na direção da partícula e na intensidade que vocês vão dar ao movimento e vai então simular isso. Ou seja, cada partícula vai ter uma velocidade em X, em Y e em Z especificamente, que vocês configuram aqui deste lado. O módulo vai adicionar esse valor a esse vetor e isso altera o movimento da partícula no próprio espaço, ok? Vocês podem adicionar tanto no Particle Spawn, no Particle Update também podem colocar, mas é menos comum fazer, ok? O que é que acontece internamente aqui para vocês verem quando vocês brincam com estas configurações aqui? Basicamente, imaginem, cada partícula ela vai ter posição, velocidade, lifetime, color, size, etc, etc, etc. Quando vocês aplicam a velocidade, vocês estão a dizer, olha, vais pegar na velocidade atual e vais somar mais o número das unidades que eu defini num eixo específico, ok? Então, ou seja, por exemplo, no caso de uma explosão, se nós utilizarmos, por exemplo, Random Velocity em todas as direções, as partículas vão se espalhar radialmente. Mas se eu, por exemplo, quiser utilizar uma lógica de um fogo, criar um fogo, aí eu já vou ter de definir a velocidade apenas no eixo do Z positivo. Ok? Então eu preciso trabalhar e eu posso fazer isso de que maneira? Eu posso vir aqui na velocidade mod e definir como é que eu quero que seja
essa velocidade, se eu quero que seja linear, se eu quero que seja a partir de um ponto e por aí fora. Volto a dizer, tudo vai depender daquilo que vocês precisam e querem efetivamente fazer, ok? Isto é muito útil e muito poderoso quando vocês querem, por exemplo, fazer forças contínuas. Por isso é que, por exemplo, se vocês repararem aqui no Dynamic Beam, vocês não têm aqui velocity, porque não faz sentido, porque vocês não estão a fazer um vento, não estão a fazer uma turbulência, não estão a fazer, por exemplo, uma explosão, nem nada do género, ok? Para ter aquele impulso da explosão, e por isso é que no Fountain vocês conseguem encontrar muito bem aqui o velocity, ok? Isto, querendo ou não, faz uma diferença brutal. Depois, o que é que nós ainda temos aqui que podemos também falar? Gravity Force. Deixem-me ver se o Gravity tem aqui. Vocês também têm aqui o Gravity Force, que é no Particle Update. Porquê é que é no Particle Update? Por razões óbvias, não é? Porque se ele vai fazer uma atualização e se vocês querem trabalhar aqui a parte de como é que esta partícula vai se comportar em relação à gravidade, à força da gravidade, então tem de ser no Particle Update. Mas o que é, efetivamente, o Gravity Force? Dentro deste Niagara System, cada partícula tem propriedades, como eu já vos falei, de velocidade, massa, etc. Ok? Portanto, o Gravity Force é um módulo que literalmente altera a velocidade da partícula, adicionando uma aceleração contínua. E você, então, mas isso não era o Head Velocity? Não só o Head Velocity. O que é que vocês precisam de perceber? O Head Velocity, ele ajuda-vos a definir a velocidade atual da partícula. Ok? Mas dentro de cada partícula vocês precisam definir como é que ela também se comporta em relação à gravidade. É como se fosse aquela lógica da fricção, estão a perceber? O mesmo objeto, por muito que ele seja leve, se tiver um chão que tem mais atrito, ele não se vai deslocar da mesma maneira que um chão com menos atrito. Então, ou seja, a gravidade, ele não desloca a partícula. Ele permite que vocês consigam definir melhor qual é que é a velocidade final da partícula, juntando o fator de velocidade atual mais a gravidade, ou seja, ela não move diretamente a partícula, ela apenas acelera a sua continuidade. E vocês utilizam isto, por exemplo, quando querem fazer queda natural de, por exemplo, cinzas, folhas, neve, ok, chuva. Porquê? Porque efetivamente vocês vão dizer, olha, em cima desta partícula, como ela vai estar a cair, eu vou precisar de adicionar a força da gravidade. Então, ou seja, vocês não estão a dizer que ela tem um peso, vocês estão a dizer que ela vai ter mais ou menos velocidade dependendo do tipo de partícula que vocês estão aqui a trabalhar. Ok? Pronto. Depois, o que é que nós ainda temos aqui que pode ser útil para vocês? Temos também, por exemplo, o drag, ok? O drag é para desaceleração, este aqui. Já agora, aqui no Gravity Force, estão a ver aqui vocês podem definir, dependendo se vocês estão a trabalhar chuva ou algo que vai na horizontal, vocês podem definir qual é o eixo que vai ter uma força de gravidade. O drag, por exemplo, é um outro módulo que também é muito importante, que vos permite trabalhar a desaceleração. Aqui o Scale Color é para vocês conseguirem definir se vai haver um fade, aquilo que eu estava há bocado a dizer no princípio, que vocês podem definir qual é o aspecto visual dela quando nasce, a nível de cor, e qual é o aspecto dela quando morre. Por exemplo, se eu der play aqui, vocês veem que as partículas aqui, olhem aqui da Fountain, estão a ver que elas estão a começar a fazer fade out, elas vão desaparecendo. Pronto, é exatamente por conta disto que vocês conseguem definir isso, ok? Depois, ainda temos aqui aqui por acaso não tem... deixa-me ver se tem. Não, nenhum destes tem. Vocês depois também têm um que é o Scale Sprite Size. Que acho que eu não estou a ver aqui nenhum com o Scale Sprite Size. Ok, que é este aqui. O Scale Sprite Size é utilizado quando vocês querem definir o próprio crescimento da partícula, ok? Pronto, e depois que outros módulos úteis que vocês têm aqui? O Kernel Noise, por exemplo, que é muito importante para vocês definirem o movimento mais orgânico da própria partícula. E pronto, a nível de renderizações, que módulos é que vocês têm aqui que são importantes a nível de renderizações? Um dos mais importantes é o que já cá está, que é o Sprite Render, e como vocês veem, todos eles têm um Sprite Render, aqui tem um Reborn Render, mas todos eles têm um Sprite Render já por defeito. Vocês depois também têm o Mesh Render, que é este aqui, que é muito útil para vocês conseguirem visualizar a mesh da partícula, e depois tem este também, o Ribbon Render, que é basicamente um que vai fazer tipo um rasto da própria partícula, como é o caso aqui do Beam, ou se vocês quiserem, por exemplo, fazer aquele efeito quando a espada vai de um lado para o outro e ela arrasta, vocês podem usar também um Ribbon Render. Depois, Light Render também é útil para vocês fazerem, por exemplo, o efeito de glow, ok?
Portanto, o que é importante vocês perceberem aqui em relação a estas partículas? É que vocês têm aqui um universo completo dentro e vocês com isto conseguem criar tudo e mais alguma coisa alterando os parâmetros. E podem também adicionar outro tipo de parâmetros aqui dentro, podem adicionar também estágios de trabalho e isto acaba por ser muito, muito útil para dar aqui um certo grau aos vossos próprios projetos a nível de efeitos visuais, às vezes aquela poeirazinha que fica no ar, aquela chuvazinha que cai de leve quando vocês andam, a personagem levantar um pó dos pés, qualquer coisa do género, e é aqui vocês configuram isso. No fim, vocês têm a partícula configurada. É só vocês virem aqui ao vosso Content Drawer e arrastarem a partícula para dentro do mapa e estão a ver, isto era o que nós tínhamos feito ali do outro lado. E estão a ver aqui o bin, olhem aqui o efeito do bin. Ele aparece e some, porquê? Porque ele é para ser usado exatamente quando existe um disparo de uma arma, mas isto são assets que já vêm aqui por defeito dentro da nossa própria Unreal. E é isto, meus queridos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por terem estado a assistir. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de compartilhar com quem vocês acham que eventualmente vai gostar deste tipo de material. E eu encontro-vos no próximo vídeo. Um beijo e um queijo. Até à próxima. Tchau!